Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Bom estar de novo aqui com os irmãos para compartilhar a palavra, né? Muito bom. Então, nessa semana, tem um tema aqui da semana que é destinatário da epístola de Paulo, que é Timóteo, né? Eu queria ler com os irmãos, então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre esse destinatário, Timóteo. Tantos anos já nós ouvimos falar dele, né, irmãos? E quem era Timóteo? E quais eram as circunstâncias na época em que Paulo encontrou o Timóteo e o introduziu no seu ministério? Eu queria falar um pouco sobre isso antes, até para poder ver e mostrar, e nós percebermos, irmãos, que tudo provém do Espírito, né? Timóteo não foi introduzido por acaso, né? Houve, inclusive, uma situação em que ele foi introduzido no ministério de Paulo. Eu gostaria de, antes de entrar especificamente nessa questão de saber realmente quem é Timóteo, nas circunstâncias, que tem alguns princípios bastante importantes para nós. Eu queria ler com os irmãos Atos, capítulo 15. No capítulo 16 fala como que foi que Paulo encontrou Timóteo, mas houve um episódio aqui em que gerou depois a escolha e a introdução de Timóteo no ministério de Paulo. Eu queria ler com os irmãos o capítulo 15, a partir do versículo 36, de Atos. Diz aqui: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Isso Paulo estava convidando Timóteo a fazer a sua segunda viagem missionária, né? A primeira foi feita com, Barnabé, né? Paulo estava convidando a Barnabé para fazer uma segunda viagem para visitar as igrejas que eles tinham levantado, né? Os dois. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Na primeira viagem, Barnabé e Paulo levaram como seu ajudador a João Marcos, né? E quando chegou e foram até Chipre, depois de Chipre foram para Panfília, que já é na Ásia, João Marcos quis voltar. A gente não sabe exatamente quais foram as razões que João Marcos quis voltar para Jerusalém, onde ele morava. O fato é que ele voltou. Ele era o ajudante da obra e voltou. E Barnabé, que era seu primo, né, quis levá-lo novamente. Paulo não achava justo. E aqui diz que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, que foi o primeiro lugar onde eles estiveram juntos na primeira viagem, né? Foram para a ilha de Chipre,
e depois eles foram até a Perge da Panfilha. Então, Barnabé pegou a Marcos e foi para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Essa situação aqui, logo depois fala que Paulo e Silas partiram, junto com provavelmente Lucas, que escreveu o livro de Atos, foram até, de novo, a Derbe, Icônio, né, e Listra, e lá eles encontraram Timóteo, depois nós vamos falar sobre isso. A razão de Timóteo ter sido introduzida é porque eles estavam provavelmente sem um ajudador, e chegaram lá e escolheram um jovem como ajudador, que foi Timóteo. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui nessa questão da separação de Barnabé e Paulo, né? Quem era Barnabé? Quem era Paulo? Barnabé e Paulo se separaram, aqui está muito claro que foram por motivos pessoais, motivos práticos. Não foram por desentendimento ou diferentes doutrinas. E aqui não vamos tentar justificar que se isso foi bom ou se foi ruim, se Paulo ou se Barnabé estavam errados. Dizer que aqui era uma questão muito prática, era uma questão que era de caráter até, eu penso, de caráter. Depois os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. Era uma forma de verem as coisas e administrarem as coisas. Barnabé, o próprio nome indica que o nome era conciliador, ele era uma pessoa incentivadora. Ele era muito conciliador, Barnabé, talvez pela sua própria natureza, né? Até esse nome significava um pouco disso. E Paulo, a gente sabe, era uma pessoa muito incisiva, pessoa proativa, confrontadora até pelas suas posições. Então, isso causou entre eles tal desavença que eles vieram a separar. Eu só queria comentar um pouco quem era Barnabé, para os irmãos não fazerem mau juízo de Barnabé e entenderem depois o que eu vou falar, né? Em Atos 11, mostra um pouco de quem era Barnabé. Atos 11, versículo 24. Versículo 22, vamos começar. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então, Barnabé era um homem respeitado lá em Jerusalém, e que foi enviado pelos apóstolos até Antioquia para verificar se o que estavam ouvindo eram realmente, de fato, se era obra do Espírito. Ele foi lá com essa missão, porque era uma pessoa de respeito e tinha discernimento das coisas. Por que, fala 24? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia.
e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé, que está falando que ele é um bom, cheio do Espírito Santo e de fé, foi ele que foi lá em Jerusalém para atestar, na verdade, né, a conversão de Paulo. Isso está no capítulo 9 de Atos, em que ele fala que Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, como Paulo viu o Senhor no caminho, e como esse lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente o nome de Jesus. Então, a gente está vendo que Barnabé era uma pessoa conciliadora. Ele levou Paulo lá em Jerusalém e falou: olha, esse homem aqui teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, chegou lá em Damasco, pregou, né? Ele buscou Paulo lá em Tarso, depois que ele foi para Tarso, os discípulos queriam matar Paulo, ele fugiu, foi para Tarso, ele foi lá, buscou Paulo, levou para Antioquia, né? Para a igreja em Antioquia, lá viveram por um ano. Então, ele tinha esse caráter, era cheio do Espírito Santo. Né? Mas eu creio que era uma pessoa diferente de Paulo no seu falar, diferente de Paulo no seu agir, e até mesmo de pensar com relação a essas coisas. João Marcos, que era seu primo, talvez tenha aguçado, né, os seus sentimentos naturais também. E Paulo, por outro lado, por ter um espírito incisivo, achava que não deveria, porque talvez João Marcos não tivesse condições de acompanhá-lo na nova viagem. Paulo até pudesse prever todos os sofrimentos que iriam passar e João Marcos, de novo, não pudesse acompanhá-lo. O fato, irmãos, é que eles se separaram. Não vamos aqui entrar no mérito, quem estava errado, quem estava certo. A questão é que nós precisamos entender como princípio. Paulo não era carnal, ele era um homem espiritual. E eu fiz questão de ler aqui que Barnabé também era um homem espiritual. Mas o fato é que homens espirituais, irmãos, têm seus sentimentos, têm as suas maneiras de agir. E, às vezes, os sentimentos e maneira de agir podem causar uma separação. E aqui houve uma separação. Mas eu queria afirmar para os irmãos que não houve uma divisão da obra ou do evangelho, porque não houve divisão de doutrinas, mas de particularidades, vamos dizer, até gerenciais. Né? Por que eu digo isso, que não houve? Porque nós não vemos Paulo falando mal de Barnabé, e nem Barnabé de Paulo. Isso nós temos plena certeza. Não está na palavra dizendo isso, mas, pelas circunstâncias, nós podemos inferir isso. Tanto que Marcos foi com Barnabé cuidar da igreja que eles levantaram lá na ilha de Chipre, e Paulo depois foi para Listra, Icônio e Derbe, né? E depois foram para Macedônia. Podemos afirmar isso, irmãos, porque João Marcos, depois ele foi restaurado ao ministério de Paulo. Né? Lá em 2 Timóteo 4:11, fala que, olha, Timóteo, você vem e traz a João Marcos, porque ele é útil ao ministério. Tá? Depois, lá em Filemão, Paulo fala que João Marcos estava com ele. Então, ele foi restaurado, né, ao ministério. Se Barnabé tivesse falado mal de Paulo, se Barnabé fosse uma pessoa carnal, se Barnabé fosse um homem que tivesse mágoas de Paulo, não fosse um homem espiritual, ele teria afetado João Marcos. João Marcos teria uma sério problema com Paulo, né? Mas não foi isso que aconteceu quando Paulo
precisou, ele estava lá, ele voltou a servir Paulo no seu ministério. E vemos que ele também escreveu o livro, o Evangelho de Marcos, tá certo? Então, Barnabé, apesar dessa divisão, Barnabé colocou dentro do espírito de Marcos de que ele era útil ainda à obra do Senhor, né? Tanto que ele voltou a servir Paulo e escreveu o Evangelho. Irmãos, o que isso nos mostra? Nos mostra que homens espirituais também têm os seus sentimentos. Nós não sabemos qual foi a atuação de Barnabé, qual foi a amplitude da sua obra, mas Deus ainda continuou usando a Barnabé. O que eu quero dizer, irmãos, que homens espirituais têm os seus sentimentos e têm as suas atitudes. E se são homens espirituais chamados por Deus para levar a cabo o seu ministério, a responsabilidade das suas atitudes são deles, né? Imagina se um grupo de pessoas ali tomassem partido de Paulo e se outros tivessem tomado partido de Barnabé, talvez a coisa tivesse azedado, né? Mas o espírito que eu vejo de Barnabé e Paulo não foi esse. O que eu quero dizer isso, irmãos, é que nós, em circunstâncias como essas, nós precisamos simplesmente orar. Não tomar partido. Deixa que o Espírito Santo faça a obra em homens que, notadamente, são espirituais. Então, para os líderes, está aqui um notório exemplo, né, que, mesmo que haja divergências em pensamentos, jamais essas divergências podem causar uma divisão, acusações, né, de modo que haja briga, contendas e partidarismo e haja enfraquecimento na obra do Evangelho. Pode ter razões, seja elas naturais ou não, Senhor, o Espírito Santo, irmãos, vai tomar conta, o Espírito Santo vai atuar e agir. E nós que estamos apoiando, que estamos seguindo, cabe a nós, irmãos, orarmos. Não vamos colocar a mão na arca para defender uma ou outra pessoa, ou tentar defender o Evangelho. Isso não cabe a nós. Bom, isso é uma lição para nós, né? E Deus abençoou Paulo grandemente. Com certeza, Barnabé foi usado, né, também na sua missão. Restaurou Marcos, né, que foi útil depois para Paulo e para o Evangelho. Uma coisa também que nós precisamos perceber é que Marcos, nessa sua volta, e a gente não sabe exatamente o porquê, ele deixou de acompanhar e de vivenciar experiências maravilhosas com Paulo, o que coube depois a Timóteo. Os milagres que Paulo fez, as palavras de Paulo com relação a toda a economia de Deus, com certeza ele não ouviu, né? As prisões que Paulo passou, olha lá em Filipos, tá certo? Paulo e Silas cantando, louvando a Deus diante daquela situação. Então, a volta de Marcos causou a ele um empobrecimento na sua experiência espiritual. Claro, depois ele foi restaurado, mas perdeu, né? Então, isso mostra para nós que quando a nossa escolha, muitas vezes, vai nos levar por caminhos e por experiências ou gloriosas ou menos gloriosas, né? Bom, vamos entrar aqui, então, em Atos 16, como que Paulo, então,
conheceu e foi a Timóteo, né? Como ele conheceu a Timóteo e o introduziu no seu ministério. 16 diz, chegou também a Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho, e os irmãos, dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, Paulo chegou lá nessa cidade, que ele já tinha passado a primeira vez, pregado o evangelho, e encontrou esse discípulo lá. Está falando aqui que ele era filho de uma judia, tá certo? E que as pessoas davam bom testemunho dele. E quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego, né? Vou entrar nisso aqui um pouquinho depois com os irmãos. Mas, como que Paulo via, né? Vamos falar um pouquinho mais como Paulo via Timóteo, né? Como que Paulo descreve essa pessoa de Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1 da 2 Timóteo, versículos de 3 a 5, ele fala assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro-me das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento. A mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que em ti também. Provavelmente, quando Paulo passou a primeira vez lá na cidade deles, a mãe e a avó se converteram. E Timóteo, eu não sei se ele se converteu nessa época, mas provavelmente aqui fala que primeiramente habitou em sua avó, em sua mãe, e depois em ti, que a mãe dele e a avó foram testemunhas dessa fé, e que falaram dessa fé para Timóteo e ele se converteu, né? Então, era uma pessoa de mãe e vó judias e a mãe dele casada com um grego. E aqui vai uma mensagem para as mães e para as avós. Primeiro, porque esse dia agora se comemora o Dia das Mães, né? Mas aqui mostra que a mãe e a avó, né, tinham uma incumbência diária de transmitir a fé para Timóteo. E eu quero aqui dizer que parece-me que as mães e as avós têm muito mais influência do que os pais e os avós. A gente vê, tá certo, nas experiências nossas, né, e também na própria palavra de Deus, a influência das mulheres, de mães, na fé dos seus filhos. Isso é muito importante, irmãs. Então, nesse dia que se comemora o Dia das Mães, né, estamos aqui, então, dizendo para as mães, né, seja essa mãe todos os dias, essa avó todos os dias, que se preocupe em incutir a fé nos seus filhos, né? E Paulo vivenciou, verificou isso, né, e exaltou. Então, as mães e as avós são muito importantes na propagação, né, na infusão da fé de seus filhos e netos, né? Que o Senhor abençoe vocês, irmãos. Jesus é o Senhor. E aqui fala que Paulo, então, ele viu que Timóteo, ele tinha um bom testemunho, era um jovem que, apesar de pouca idade, tanto cronológica quanto na fé,
ele tinha bom testemunho dos irmãos das cidades ali ao redor. Era um discípulo, era alguém que já servia o Senhor, né, naquela situação ali. E olha que Paulo passou lá somente uma vez, deixou a palavra e o Espírito Santo fez a obra, né? E aí fala que Paulo, então, o circuncidou. Mostra também, irmãos, por um lado, Paulo mostrando a flexibilidade de Paulo. Né? Por quê? Porque ele circuncidou a Timóteo, porque ele era de pai grego, né? Era um gentio, e a sua mãe era judia, e levando ele consigo, ele ia enfrentar ali, a se pregar o evangelho para judeus. Ele não queria que o seu acompanhante, que era meio judeu e meio gentio, fosse incircunciso e pudesse atrapalhar, né, o seu contato com os judeus. Para facilitar, então, o relacionamento com os judeus. Seria menos um problema, né? E como ele era meio judeu, não tinha problema nenhum ele se circuncidar. Não que Paulo concordasse, né, com os judeus de que ele precisava ser circuncidado para ser salvo. Tanto que, quando ele levou Tito a Jerusalém, ele não obrigou Tito, nem Tito foi, de maneira alguma, obrigado a circuncidar-se, porque Tito era uma pessoa gentia. E Paulo não concordava com a atitude dos judeus, querendo circuncidar os irmãos gentios para que pudessem ser salvos. Então, isso mostra a flexibilidade de Paulo, por um lado. Por outro lado, mostra o coração e o espírito de Timóteo, deixando-se circuncidar, para que ele pudesse cooperar com o ministério de Paulo. Então, mostra o coração de Timóteo, né? Então, o Espírito Santo, por um lado, ao permitir que João Marcos não fosse, ou por aquela situação João Marcos não pudesse ir junto nessa viagem missionária, abriu uma oportunidade para Timóteo, né? Então, Paulo encontrou um jovem preparado para ajudá-lo, coração e espírito preparado para ajudá-lo. Então, mostra, irmãos, aqui diferentes personalidades, tanto de Barnabé quanto de Paulo, quanto de João Marcos e quanto de Timóteo. Mas Deus usou. Deus usa, né? Timóteo é jovem, mas com coração. Ele viu tantas coisas, passou por tantos problemas, e Timóteo foi o cooperador mais fiel, praticamente, que Paulo teve até o fim do seu ministério e da sua vida. Passou por tantas situações que eu não sei se ele teve o problema estomacal por causa disso. Paulo depois falou, né, que é bom do estômago, você toma um pouco de vinho e tal. Mas o fato é que ele aguentou. Era uma pessoa que estava preparada para ser usada pelo Senhor, pelo Espírito, né? Então, diante de toda aquela situação que eles passaram, depois de todas as outras viagens de Paulo, Timóteo estava presente. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, né, dando essa pequena pincelada, né? Paulo preparou Timóteo, né? Depois ele vem aqui nessa carta dizendo para Timóteo, né, que ele deveria combater os ensinos diferentes e as doutrinas, né? Ele deveria combater o bom combate, né, da fé, firmado nas profecias que ele recebeu, né? Ele deveria saber o procedimento com relação aos irmãos e às irmãs da igreja em oração. A igreja estava sendo formada. Paulo não disse para Timóteo, olha,
quanto à relação às orações, devem ser assim, orar, antes de tudo, fazer oração pelos reis, enfim, tudo, né? Deu os princípios quanto à escolha dos líderes nas igrejas, como ele deveria agir para combater, né, a apostasia e as mentiras, os deveres sociais entre os irmãos, os líderes, né, os senhores, entre servo e escravo. Paulo, então, passou uma série de princípios para Timóteo, e Timóteo estava ali pegando uma carga pesada, irmãos, que era, na verdade, a instituição de princípios, né, espirituais para as igrejas. Então, é isso, irmãos, né, que o Senhor nos deu mesmo entendimento, né? Primeiro, que a gente possa perceber que a obra é do Espírito. Deixa o Espírito atuar. Não vamos tomar partido de coisa alguma. Não vamos colocar a mão na arca, né? Assim como Usar quis defender o testemunho de Deus. Irmãos, isso pertence ao Senhor. Né? Vamos orar por aqueles que estão à frente. Isso nos traz unidade e traz progresso para o Evangelho. E vamos estar preparados, assim como Timóteo estava, né, com coração e espírito preparado para poder ser usado quando o Senhor nos chamar. Tá bom? Isso era um compartilhar e meu encargo para com a igreja. Louvado seja o Senhor.